com a hashtag Seleção Sport TV, dizendo que o Arthur, já que a gente comparava o Arthur com outros jogadores de Copa do Mundo, disse que, na opinião dele, o brasileiro do Barça lembra o Jorginho, do Chelsea. Jorginho é um jogador brasileiro, naturalizado italiano, jogou no Napoli por 4 anos e agora está começando a sua vida no Chelsea. Eu estou bem impressionado com o Jorginho. Embora ele tenha jogado muito tempo, 4 anos no Napoli, eu via pouco o campeonato italiano. Vejo mais o inglês. E os jogos que eu vi do Jorginho me deixaram impressionado. Tem 26 anos. Você já viu com atenção esse jogador? Cara, muito interessante. Muito interessante. Naturalizado italiano. Essa a gente perdeu. O Paquetá, que é dessa área do campo aí, falou no desembarque no Rio de Janeiro e a gente ouve. Sim, descansamos bem. Tivemos uma boa noite de sono. Agora é chegar lá e conversar para ver o que a gente decide. Tá pronto pro jogo? Quer jogar? Quero jogar sempre, né? Mas a gente vai conversar e ver o que a gente decide lá. Obrigado, Pedro. Passaram por essa experiência, jogar na véspera, pegar um jatinho e entrar em campo? Eu já. E aí, como é que foi? Não, só que foi em Belém, né? Então, muito mais perto, né? Quer dizer, metade do caminho. Perto, assim, metade do caminho. Metade né? do caminho. Já aconteceu, seleção brasileira, jogo da eliminatória, e no outro dia tinha o jogo do Santos. E aí que foi assim... Você jogou quantos minutos pela seleção? Eu joguei acho que 20 e pouco, 25 minutos. Como o Paquetá, mais ou menos. É lógico que tem todo um trabalho, mas eu acho que a preparação desses atletas hoje, como era na minha geração também, já tinha, né, muito. Hoje é muito melhor ainda do que a minha geração em relação a, não a alimentação, mas enfim, complementos, a parte de fisiologia ativa o tempo todo, né? Os clubes têm uma condição, oferecem uma condição de estrutura muito boa, mas eu acho que não vai ter problema. Ele é um jovem, jogou, que seja 30 minutos ontem, lógico, tem a viagem, mas em relação à produtividade dele, eu acho que não vai ter nenhum tipo de problema, não. É só se alimentar bem, e isso, lógico, hoje tem nutricionistas, fisiologistas nos clubes, todos com capacidade enorme. Eu acho que o Dedé, que jogou 45 minutos, mas, enfim, também vai ter condições de jogar. Talvez no final do jogo, aí na reta final, tenha um desgaste maior e tenha que sair, mas ele é muito jovem, né? Tinha fuso horário para atrapalhar, acho que o fuso horário atrapalha mais. Isso aí. Ele deve ter mantido o padrão de sono dele, talvez não tenha dormido a noite inteira, mas foi no horário, a diferença era de 1 hora apenas, né? De Washington para o horário brasileiro. E eu imagino que seja mais complicado quando o cara volta da Europa. Mas, eu lembro de um jogo do Neymar contra o Figueirense. Tinha jogado o Brasil e Suécia, um amistoso. Ele pega o jatinho e ele destrói o time do Figueirense no dia seguinte. Jogou uma partida absurda, espetacular em Florianópolis. Então, as teses, às vezes... Mas o Neymar é um jogador de exceção, né? Para derrubar. Agora, o Paquetá é um jogador que na última aparição dele no Maracanã com a camisa do Flamengo foi vaiado. O Flamengo faz um esforço danado para trazer o jogador, que todo mundo aqui concorda é um grande nome, mas no último jogo que ele fez, saiu de campo vaiado, hein, Pet? Mas também foi exagero para ser vaiado. Foi vaiado principalmente depois de ter batido uma falta mal batida, né? Mas não foi para tanto para ser. Depois desse momento ele foi vaiado e acho que foi um exagero. Mas é um jogador que está na seleção, um jogador importante para o time do Flamengo. E eu estou um pouco preocupado por causa do viagem, jogo e tudo isso, mas talvez valha a pena ter feito esse esforço, porque quando o Flamengo teve experiência durante esse ano de não contar ou com Paquetá, ou com Diego, ou um jogador, não jogou bem. Diminuiu a chance dele de jogar bem. Então, tem um jogo importante. Se eu posso contar com todas as peças que eu tenho, vou optar para a chance maior. Talvez essas peças que são boas podem fazer o rendimento que se espera deles. Ele é um jogador que pode decidir uma partida. Pode. É um jogador que pode fazer um gol, um jogador que e no ano talvez um dos melhores, junto com Everton Ribeiro. Últimas aparências deles não foram boas pós-Copa, mas eu vi, por exemplo, 25 minutos ontem. Claro que o time do El Salvador não é um adversário do tamanho
que você tem, mas estava bem, solto, tocando, rápido. Teve um chute com a perna direita, defesa do goleiro, mas... Sobre essas vaias ao Paquetá, eu tenho aqui um ídolo do Flamengo, um ídolo do Corinthians, 2 jogadores vitoriosos, camisas 10 nessas 2 equipes, e 2 jornalistas observadores de quem está de fora. Camisa 10 também. É? Eu sou 15. Você camisa 10 no ciclismo, por exemplo. Tá. E esse aqui na pelada final do ano. Isso aí. Tá. Mas eu tava falando aqui, cara, a impressão que eu tenho, se você flamenguista ou corintiano discordar de mim, achar uma grande bobagem, fica à vontade. É que a torcida do Flamengo vai um pouco mais do time que a do Corinthians hoje em dia. A torcida do Corinthians, até pelo momento mais vitorioso, criou uma certa paciência, uma certa complacência com o time, e que o momento vitorioso pode permitir. E a do Flamengo anda um pouco mais tensa, cobrando um pouco mais de resultado, que já há algum tempo não vem na expectativa que tem o flamenguista com esse time. Vocês acham que faz sentido ou não? Eu vou falar do lado do Corinthians pela vivência, né? O Pet tem a vivência do Flamengo. Acho que nesse momento a torcida do Corinthians está tendo uma paciência maior do que costumeiramente tem, né? Pelo histórico e acho que por entender também o momento de tudo que aconteceu até agora na temporada, mas acho que está tendo uma paciência maior. Acho que a torcida do Corinthians, diferentemente de outras, ela dificilmente vai durante o jogo. É uma característica da torcida do Corinthians. Você não vai ver um jogador pegar na bola e a torcida vaiar ele. Como o Paquetá, por exemplo. Você não lembra de um histórico assim da torcida do Corinthians. Também agora, acho. acabou o jogo, aí sim, se tiver que cobrar, se tiver que vaiar, se tiver que fazer a manifestação, a torcida do Corinthians faz. Mas durante o jogo, você pode ver que dificilmente você vai ver um jogador do Corinthians pegar a bola, tocar e esse que receber a bola ser vaiado. Ela apoia, ela grita, ela incentiva o time, mesmo que no momento ruim do jogo. Agora, acabou o jogo, aí sim, aí é uma outra história. Isso é uma característica já de muitos anos da torcida do Corinthians. Eu tô com essa impressão também, das 2 torcidas, que são 2 torcidas gigantescas. Se você somar o número de torcedores do Flamengo, clube mais popular do Brasil, com o do Corinthians, eles chegam a inacreditáveis 60 milhões de pessoas. Isso é a população da Itália. A população inteira da Itália, o número de torcedores de Flamengo e Corinthians somados dá uma Itália, Pet.